Olá pessoal, meu nome é Cristiano Barcelos e é com grande prazer que nesse vídeo eu trarei para vocês alguns highlights, sim, algumas novidades do Congresso Internacional de Obesidade que aconteceu esse ano pela segunda vez, né? Ele aconteceu no Brasil, aconteceu no último mês de junho na cidade de São Paulo. Gente, eu vou falar aqui especificamente de um simpósio que durou praticamente uma manhã inteira e que foi extremamente interessante, que é, na verdade, colocar no papel uma coisa que a gente já imaginava e que já vinha fazendo na prática, que é o quê? Abandonar o índice de massa corporal para avaliar o paciente, para usar isso na prática assistencial, no dia a dia do consultório. Só lembrando aqui, gente, que o índice de massa corpórea, ele deve ser usado, continua valendo com sobras, assim, em termos científicos, para estudos clínicos, ou seja, vale para pesquisa, mas não vale mais para atendimento para um paciente ali na tua frente, ok? E o porquê disso? Todo mundo sabe que o índice de massa corpórea, o índice de Quetelet, né, que foi descrito no século XIX, utiliza o peso bruto, né? É o peso, na verdade, a massa, né? Como a gente aprende na física, em quilogramas sobre a altura, né? A estatura da pessoa em metros, no caso, elevado ao quadrado. Então, peso sobre a altura ao quadrado. Você tem ali que para as pessoas adultas, a gente tem valores que são determinantes, o ideal normal, né? O eutrófico é aquele indivíduo adulto com 18,5 até 24,9 quilos por metro quadrado, abaixo disso é baixo peso, acima disso já é o excesso de peso, tá certo? Bom, o índice de massa corpórea, gente, por levar em consideração o peso bruto, ele acaba falhando muito quando a gente atende um paciente só, porque a gente não vai ter uma margem de erro, um tratamento estatístico como a gente vê nos estudos clínicos. Por isso que ele é validado para estudo clínico ainda, mas não tem esse valor para consulta, tá? A gente sabe que uma pessoa, dando exemplos aqui para vocês, né, que tenha muita massa magra, e a gente sabe que o músculo esquelético, ele pode representar 50% até 70%, 80%, dependendo da pessoa, da quantidade de massa magra que ela tem, né? Tudo que não é gordura é massa magra, e músculo é pelo menos metade desse componente de massa magra. É isso que eu queria dizer para vocês. A musculatura, gente, ela é mais densa. Entre parênteses aqui, eu vou falar errado, mas de maneira didática para todo mundo entender. O músculo é mais pesado que a gordura. Falando certo, o músculo é mais denso que a gordura, tá certo? A gente sabe que essa densidade do músculo chega a ser em torno de 4 vezes maior que a densidade da célula gordurosa, do tecido adiposo propriamente dito. De modo que uma pessoa muito musculosa, ela pode, com a avaliação do peso bruto, ter muito peso e ser classificada erroneamente pelo IMC como uma pessoa que tenha sobrepeso. Agora, o contrário também é verdadeiro. Eu posso classificar uma pessoa que tem uma porcentagem muito menor do que o recomendável, né, do que o adequado de massa muscular esquelética, essa pessoa vai ser leve. Ela pode ter um índice de massa corpórea de 23, pode ser normal, mas ela não tem uma quantidade de massa magra adequada, por conseguinte, proporcionalmente, em percentual, ela vai ter muito mais massa gorda. Isso é muito importante, tá? Ela é uma pessoa que passa por normal, mas ela tem um quadro de excesso de gordura corporal. E a proposta hoje é basicamente de que a obesidade, gente, sendo uma doença que causa várias outras doenças, ela se deve ao quê? Ao excesso de tecido adiposo que leva a anormalidades, que promove distúrbios em vários dos nossos sistemas orgânicos e também com relação à parte neuropsíquica, tá certo? E vale lembrar também o seguinte, além dessa falha do IMC que usa o peso bruto, né? Quando a gente atende um paciente, a gente não vê uma correlação, e nos trabalhos não existe uma correlação entre os desfechos de problemas cardiometabólicos, respiratórios, oncológicos. Obesidade leva a distúrbios oncológicos também, é um fator de risco importante, problemas neurodegenerativos, etc. E a gente
não vê uma correlação assim tão grande com o IMC no baseline ou com a perda de peso. Vale lembrar que para a obesidade, abrindo um parênteses aqui, o tratamento ele não tem como objetivo normalizar o índice de massa corpórea, então por aí já começa o ponto, né? Vocês entendem a partir daí a necessidade de se discutir esse tema e se colocar num papel, tá certo? E essa comissão ali do Lancet, né? Eles mostraram muito bem nessa avaliação de que uma dieta inadequada, por exemplo, a pessoa pode emagrecer comendo porcaria, comendo alimentos ultraprocessados. Isso independentemente do peso, independentemente da presença ou não de obesidade. O sedentarismo também, além de uma alimentação inadequada, ela se associa a, por exemplo, desfechos cardiovasculares e de morte associada à obesidade, né? A distribuição dessa gordura é muito importante, mais do que o índice de massa corpórea. A gente vê que as pessoas que acabam tendo mais gordura na região visceral, a gordura que a gente avalia, né, estima no exame físico com a circunferência abdominal, se tiver aumentada, ela tem mais risco cardiovascular do que aquela pessoa que pesa a mesma coisa e que não tem um aumento tão expressivo, né, da circunferência abdominal e, por conseguinte, da gordura visceral. E quando a pessoa perde bastante gordura nessa região abdominal, a gordura visceral, ela tem muito mais benefícios do que simplesmente ela perder peso sem uma redução proporcional dessa gordura. Então, o que eu quero dizer para vocês é que foi demonstrado lá que tem muitas outras variantes, muitos outros parâmetros associados à pessoa com obesidade do que simplesmente o IMC, tá? Então, esse simpósio, ele foi de grande valor para que o IMC ele comece a ser substituído na prática clínica, né? Primeiro, por saber onde a gordura está localizada. Então, a fita métrica, ela é extremamente importante para a gente estimar se a pessoa tem excesso ou não de gordura visceral, tá certo? Existem valores de corte apropriados para isso, de acordo com a raça da pessoa, de acordo com o sexo, etc, tá? Apesar de que, mais recentemente, tem ganhado muita força a relação cintura-altura, que não pode ser maior que meio, não pode ser maior que 0,5. Se a pessoa tem 1,70 m de altura, tem 170 centímetros de estatura, ela não pode ter mais do que a metade disso de circunferência abdominal. Não pode ter uma circunferência de cintura maior que 85 centímetros, tá? E além dessa questão da cintura, sempre que for possível, e a gente sabe que não é para todo mundo, a realização da composição corporal, que pode ser feita através das pregas cutâneas, desde que seja um observador, um pesquisador experiente, que saiba fazer isso aí com a técnica adequada, senão a variabilidade é muito grande, a acurácia passa a ser ruim, ou utilizar ferramentas aí propedêuticas armadas, como a bioimpedanciometria, a DEXA, né? Que é uma forma de abreviar a dupla emissão de raio-x, a absorciometria, é o mesmo aparelho que faz densitometria óssea, avalia sim de maneira muito adequada a composição corporal. Esse método, infelizmente, é caro e acaba sendo utilizado, via de regra, em pesquisas clínicas, assim como a ressonância, que também se assemelha em termos de acurácia a esse último que eu falei, que é a DEXA, mas que também, devido ao custo, acaba, obviamente, não sendo utilizado na prática clínica. Então, gente, substituir o IMC por esses outros marcadores de obesidade, eles se associam muito mais às doenças, às comorbidades que a obesidade causa no corpo, e não são poucas, são mais ou menos 229 doenças, ok? Gente, era isso que eu tinha para falar com vocês nesse vídeo. Vejo vocês em uma próxima oportunidade.